Então, boa noite a todos. Boa noite. Ainda não comecei a falar e vocês já estão a dormir? É possível? Não é possível. Ok, nós vamos juntos então à palavra de Deus. Temos estado a falar sobre uma igreja que é para todos, uma igreja que está no topo do monte, que está voltada, que é de Deus, mas está voltada para os homens, não é? Nós não somos os mediadores, o mediador é um só, que é Cristo, certo? Mas a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja também é mediador, ou tem que fazer esse papel agora, não é? Uma igreja cheia do Espírito e da Palavra tem que mediar agora a humanidade que ainda está longe de Deus e trazê-la para o mais perto de Deus, ou pelo menos, eu gosto mais de ver assim, dar-lhe a oportunidade de poder chegar-se a Cristo. Amém? A igreja não salva ninguém, as pessoas não salvam ninguém, nós não salvamos ninguém, nem precisamos de mais nenhum Salvador. Cristo é completo, é suficiente, certo? Mas nós precisamos de criar forma, manobra, enfim, mudar estratégias, alterar estruturas, de forma a que as pessoas de facto possam conhecer Jesus Cristo. Espero que concordem com isso, não estamos mal. Não é? Nós estamos cá para apreciar a salvação que Ele já nos deu, certo? Certo, claro que sim. Mas nós estamos cá também para abrir caminho, vai lá, podemos assim dizer, para que outros possam chegar a Cristo. Se nós falharmos nisso enquanto igreja, então nós falhamos em tudo no nosso papel. Amém? Então, só assim rapidamente, recapitulando antes de entrar no tema de hoje, já fizemos 2 sessões. Na primeira eu partilhei sobre uma igreja que é para todos, uma igreja que está no alto do monte, é uma igreja que tem prazer em si mesma. Então, de uma forma muito resumida, aí falámos sobre, de facto, a igreja que desenvolve empatia, que desenvolve honra entre os seus pares, entre si mesma. Então dissemos que se a igreja não tiver prazer nela própria, como é que nós vamos aliciar, por assim dizer, os outros a virem, os outros a fazerem parte? Então nós precisamos de fazer um esforço, é verdade, um esforço. Há gente que é mesmo preciso fazer um esforço, há gente que é preciso fazer 2 esforços e há gente que é preciso fazer 3. Mas pronto. Mas é verdade, pensem se não é verdade, se nós não tivermos um bom ambiente entre nós, e não estou a falar de falsidade, porque isso nem sequer tem que entrar aqui no corpo de Cristo, mas se nós não tivermos um bom ambiente entre nós, como é que aqueles que não são de Cristo vão se querer sentar à mesa? Não faz sentido. Não estou a dizer que vocês são mal comportados, os vossos pastores não me disseram nada disso, mas é só para nós refletirmos, é um facto. Então nós precisamos desenvolver uma cultura intencional, de gente bem disposta, de gente que gosta mesmo de estar na casa de Deus, de vir ao culto, de estarem juntos, de celebrarem juntos. Isso cria de facto uma empatia, uma forma, é atraente para os outros. Por alguma razão, e não perdendo, por alguma razão, os pecadores tinham prazer em estar ao pé de Jesus. Eles encontravam graça, eles encontravam aceitação, eles sabiam que diante de Jesus eles eram pecadores, mas ainda assim eles sabiam que tinham um lugar na presença de Jesus. Até as crianças, não é? Quando nós dedicamos as crianças, eu creio que aqui na Malveira também fazem idênticos, não usam o mesmo texto, é quase o mesmo de Marcos 10, quando impediam que as crianças viessem, Jesus, não impeçam as crianças de vir a mim, porque os miúdos gostavam de estar onde Jesus estava, e pegou neles e os abençoou. Então a igreja tem que ter este tipo de cultura, de gente bem disposta, bem resolvida, eu gosto dessa expressão, bem resolvida entre si mesmo. Celebramos uns aos outros. Uau, que música, que piano, nada. Ele não toca nada, coitado. Mas então, o Senhor há de ajudá-lo a ser melhor. Agora dele tristeza de eu ter dito isto agora. Tipo, no final a gente fala. Não precisamos de falar se não quiseres. Deixa estar. Nós temos que celebrar isto e dizer, uau, que coisa, que casa bonita. Não, mas quando a coisa não está. Quando não está a gente não diz nada, mas celebra o que é bom, porque há sempre alguma coisa boa. Mas também há sempre alguma coisa ruim, mas também há sempre alguma coisa boa, e podemos ficar aqui a noite toda se quiserem, que eu não me importo. Há sempre alguma coisa ruim, mas há sempre alguma coisa boa, e nós como filhos de Deus nós precisamos pegar naquilo que é bom, senão ninguém vai querer fazer parte de uma família que só sabe destacar o que não presta. Já basta o diabo. Não ouvi. Já basta o diabo. A gente está cá para fazer serviço ao diabo, gratuito ainda por cima. Não, a gente está cá para honrar a Deus. E nós honramos a Deus quando nós nos honramos uns aos outros, quando nós nos preferimos em honra uns aos outros. Na segunda sessão nós falámos sobre uma igreja que comunica. Então nós percebemos que a igreja de Atos era uma igreja que comunicava aos ouvidos dos homens, uma igreja que comunicava aos olhos
dos homens, ou seja, e comunicava ao coração dos homens. Então, o texto que nós lemos lá de Atos 2 diz, ficou bem claro, diz que o povo estava do lado de fora, ouviu um barulho, ouviu os crentes, os 120 que estavam lá, cheios do Espírito Santo, a falar em novas línguas, mas não eram línguas estranhas que ninguém percebia, eram as línguas dos povos que estavam na cidade de Jerusalém para a festa. Então eles comunicaram aos ouvidos dos homens, eles entenderam as grandezas de Deus à sua altura. É como na escola de Nical, né? A gente tenta partilhar as grandezas de Deus para a idade dos miúdos e a gente muda ali alguns palavreados, a gente está numa reunião de jovens, a gente muda algumas palavras. Não estamos a adulterar a palavra, estamos a descer ao nível, no bom sentido, da comunicação, para que toda a gente, no mínimo nos ouvidos, eles entendam. Mas eles também falaram aos olhos, quando lá chegaram encontraram galileus. O que é que isto significa? Que era gente comum, que não era doutores, não era gente estranha, não eram anjos, não era outra coisa qualquer. Eram pessoas que visualmente eles conseguiam comunicar. Não houve uma diferença, ninguém se separou. Então isto é muito importante. E diz que comunicaram também ao coração. Porque quando Pedro prega, no final da mensagem tão simples, tão dura ao mesmo tempo, em que Pedro fala de pecado, fala de arrependimento, fala de Cristo crucificado, mas que Ele é Salvador, uma mensagem tão simples, mas tão poderosa, chegou ao coração. Como é que sabemos isso? Porque no final, cerca de 3.000 pessoas perguntaram o que é que nós temos que fazer para ser salvos. E é isto que nós queremos. Comunicar aos ouvidos, aos olhos e ao coração das pessoas. Então temos que ser intencionais. Às vezes temos que mudar as músicas que cantamos. Não estou a dizer nada de agora, entendam. Estou a dar exemplos. Às vezes temos que mudar a forma como pregamos. Não mudar a mensagem, mas se calhar a forma como às vezes pregamos. Não sei, que o Senhor nos ajude, mas nós precisamos de comunicar aos ouvidos, aos olhos e ao coração das pessoas. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar a falhar. E nós terminamos essa sessão a lembrar outra coisa. Se nós queremos que nos ouçam e que nos vejam e que nos deixem chegar ao coração deles, nós precisamos de fazer em primeiro lugar o mesmo. Nós precisamos de ouvir as pessoas, de ver as pessoas e deixar que elas também cheguem ao nosso coração. Então, quando há esta empatia na comunicação, então nós conseguimos de uma forma um pouco mais fácil chegar ao coração das pessoas. Então a igreja tem que ser assim, tem que ter prazer em si mesma. Eu acredito nisso, é isso que nós estamos a implantar também lá na nossa casa. E é uma igreja que tem que comunicar intencionalmente. Nós estamos a comunicar. E se a gente percebe que não há reação do outro lado, não é o outro lado que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar a forma como eu estou a fazer chegar a mensagem. Sou eu que tenho que mudar isso. Sou eu que tenho que mudar. Se pregar cá em cima está a assustar as pessoas, então eu deixo. Eu quero é que as pessoas entendam, recebam a mensagem para que possam responder a ela. Essa é a minha obrigação. Por isso Jesus usava tantos métodos para diferentes pessoas. Lembram-se? Falámos um bocadinho acerca disso. Jesus falou uma só mensagem, mas falou de diferentes formas porque as pessoas também eram diferentes. Então nós precisamos ter esse cuidado. Hoje quero falar-vos sobre uma igreja que abre espaço. A igreja que está no topo do monte, a igreja que é para toda a gente, é uma igreja que abre espaço. E eu gosto desta mensagem. Talvez não, todas são as minhas preferidas, mas eu gosto muito desta porque ela fala muito de alguma coisa que eu gosto de fazer, que é literalmente abrir espaço. Então, 2 textos, para ver se eu hoje não me estico no tempo. Não sei, só o Senhor sabe. Alguns já se estão a rir, tipo, não vai. Vocês não oram comigo, não oram por mim, não querem saber, e depois eu derrapo. E ainda se ri na minha cara. Ok. Então, Isaías 54, 2 e 3. Na versão, creio que Nova Transformadora, é uma versão que eu uso muito também. Gosto imenso dela. Então diz assim. Isaías 54, 2 e 3, ele está ali, vai estar ali projetado, se facilitar, diz: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, ou quarto, como queiram, aumente a sua casa e não economize nisso. Eu gosto desta expressão. Pois logo, não é já, mas logo, você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Eu gosto desta versão, está tão clara, está tão direto. Só lê-la mais uma vez, pode ser, é a palavra de Deus, importa mais que as minhas palavras. Amplia o lugar onde tu moras, constrói mais um quarto, ou cômodo, aumenta a tua casa e não economizes nisso. Se há coisa onde a igreja não pode economizar, desculpe a brincadeira, ser forreta, é no espaço que nós arranjamos. E aqui não estamos a falar de paredes, a Bíblia não está a falar de paredes, ainda que use a ilustração ou a imagem de uma casa, não é? E algumas versões mais antigas fala de alargar a tenda, não é? Esta é uma versão mais moderna para nós entendermos o conceito nos dias de hoje, mas naquele tempo era alargar as estacas, ou seja, então se a estaca estava aqui, então estica a estaca mais lá para o longe e estica também o pano. Porquê? Porque vai crescer.
Não está grande agora, mas vai crescer. Então eu acredito muito nisto. A igreja tem que ser uma igreja uma igreja que ganha gente, uma igreja que está à procura de receber mais gente. É uma igreja que antes das pessoas chegarem já está a preparar para receber. Eu acho que às vezes há igrejas, não são vocês nem a nossa casa, as pessoas falham muito, perdem mais gente porque não se prepararam para as receber. Não há pai nem mãe, aliás, é capaz de haver aí alguns cromos, mas misericórdia para eles. Quando nós sabemos que ficamos grávidos, nós começamos logo a fazer projetos. Como é que vai ser o quarto? Onde é que vai ser o quarto? Como é que vai ser? Alguém sabe? É verdade ou não? Até Deus, antes de criar o homem e a mulher, Ele plantou um jardim para os receber. Então a igreja precisa viver nesta dimensão. Dá trabalho. Sei que eu gosto desta mensagem, eu gosto de trabalhar. Continuam a rir-se, não estou a achar piada nenhuma. Dá trabalho. Preparar uma igreja para crescer dá trabalho. Porque a gente tem que estar sempre a arregaçar mangas. E depois parecemos loucos, sobretudo quem acredita na visão, porque a gente não vê nada ainda. Há outros que não vê nada, a gente não vê nada ainda, mas lá na alma e no coração a gente já está a ver. Depois há os outros que não vê nada. Dizem assim, está tudo louco, está tudo doido, mas para quê partir esta parede? Mas o que temos chega para o que temos. Mas nós não estamos a trabalhar para o que temos, nós estamos a trabalhar para o que ainda não temos. Interessante, não é? Pensar assim. Outro texto, Efésios 4,16, que é um texto que eu amo muito. Diz, Ele, Cristo, porque é o contexto vem do versículo anterior, Ele, que é Cristo, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Uau! Então, quando isto não está a encaixar, não é culpa dele. E vou dizer mais uma. E quando não está a encaixar é porque nem sequer é corpo dele. Porque quando é corpo dele está a encaixar perfeitamente. Senão a palavra está aqui enganada ou nós estamos a enganar-nos a nós próprios. Quando não está encaixado, a gente precisa de parar tudo e dizer, uau, calma. Cristo não está a ter aqui espaço suficiente para poder trabalhar em nós de forma a nós encaixarmos. Cuidado. Quando a coisa não encaixa, é porque nós não estamos a ser corpo. É só o que eu acho. Mas continua Paulo a dizer, e cada parte, então, Cristo faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, porque cada um tem a sua função específica no corpo, não é tudo ao molho e fé em Deus, é em fé em Deus, isso é, mas tudo ao molho não. Pode ser? Faz sentido ou não? Pronto. Quando cada um faz a sua parte, ajuda as demais a crescer. Uau, eu amo este texto. Eu não sei se vocês gostam da palavra, mas eu gosto. Quando cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as outras a crescer. Quando eu faço a minha parte, eu estou a ajudar os outros a crescer. Eu não faço a minha parte para eu crescer, eu faço a minha parte para que o corpo cresça. Para que a igreja, ela se expanda. Para que haja mais espaço ainda. Uau! Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, para os que gostam de tomar notas, eu acho que isto que eu vou dizer é importante. Uma igreja que é para todos é uma igreja que intencionalmente está atenta, não está, creio que não está ali, não está esta palavra porque depois eu fui sem querer que eu omiti ali no texto, mas uma igreja que é para todos é uma igreja que intencionalmente está atenta aos problemas, às necessidades e aos dons e talentos. São 3 áreas que nós precisamos identificar, a meu ver. É a minha experiência pessoal. Uma igreja que quer abrir mais espaço tem que estar atenta aos problemas. Não há igreja que não tenha problemas. Vou repetir, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de assumirem, está bem? Se vocês disserem que não têm problemas, das duas uma. Ou eu estou no céu ou vocês são todos mentirosos. Não há igreja que não tenha problemas e há maus problemas. E esse a gente trata pela raiz, que é o pontapé. E há os bons problemas. Há bons problemas na igreja. Ou não há? Vocês têm aqui um espaço, não sei se pode dizer do caraças, mas já disse, não é? O espaço é ótimo, tem montes de espaço. Espero que este espaço daqui a uns meses seja curto. Isso está a acontecer connosco lá. Obrigado. A Telma foi que disse amém. Acho que foi a Telma, não sei. Foste tu, Telma? Pareceu ter uma amém. Estou a brincar. Nós estamos com um bom problema. As pessoas não têm onde estacionar. As pessoas não têm onde sentar o dito quando chegam à igreja.
O espaço das crianças está hiper apertado. Cada reunião que acaba eu tenho que estar a levar na cabeça de quem faz a escola dominical porque estão zangadas, entre aspas, não é? E eu digo, então a culpa foi vocês que oraram para Deus trazer crianças, agora aturem-nos. Não fui eu que orei para trazer mais miúdos, não fui... Então há bons problemas, há maus problemas. Gente com mau caráter é um bom ou mau problema? E como é que a gente faz? Trata dele pela raiz. Amigo, ou mudas ou mudas-te. Que igreja não é lugar para nós aturarmos a má criação e o mau caráter dos outros. A igreja é um lugar onde nós estamos todos em desenvolvimento e olhar para Cristo. Se alguém tem mau caráter é porque tem os olhos em todo lado, menos em Cristo. E a igreja não pode ser um lugar desses. Mas há bons problemas, há situações que nós vamos ter que resolver. Então uma igreja que abre espaço é uma igreja que está atenta aos problemas. E já vamos ver porquê. É uma igreja que está atenta às necessidades. Às vezes há necessidades, há situações, irmãos, enfim. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque isso ajuda-nos a abrir mais os horizontes. Vamos ver isso esta noite. E também, claro, aos dons e talentos. Porquê aos dons e talentos? Porque é através dos dons e talentos que Deus dá à igreja que nós resolvemos os problemas e as necessidades. Deus não dá dons e talentos só para que alguém brilhe. Deus dá dons e talentos para se resolverem problemas e se suprirem necessidades. Ou seja, só dizer mais uma vez, Deus dá dons e talentos na igreja, aos homens, às pessoas, de forma natural ou sobrenatural, através do Espírito Santo, por exemplo. 1 Coríntios 12 diz que Ele completa-nos sim com dons, Ele manifesta-se para suprir necessidades, para cumprir aquilo que é útil. Então, Deus dá dons e talentos para nós podermos suprir, resolver problemas e suprir necessidades. Sim? Eu acredito nisso. Então a igreja tem que abrir espaço. Então ao fazermos isso, a igreja vai abrir espaço para que todos sirvam, dons e talentos, e simultaneamente todos possam ser supridos, seja com problemas, seja nas necessidades. Mas também uma igreja que abre espaço significa que não é estanque. Ela tem que ser elástica. Não bota de elástico, é outra expressão, não é? Mas elástica, que vai esticando. Ou seja, vai abrindo espaço para que todos cresçam, se desenvolvam, se envolvam e ainda que outros entrem e se tornem parte da igreja. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4 são textos de referência para mim sobre este assunto. O serviço, os ministérios e, claro, o envolvimento das pessoas o mais cedo possível parecem-me estar presentes em qualquer um destes textos. Romanos fala sobre a diversidade dos dons. Coríntios sobre os diferentes membros do corpo. Não sei se lembram, estou a tentar, por causa do tempo. E Efésios sobre os dons e as pessoas ao serviço do corpo em simultâneo, tudo junto. Um outro momento que eu quero trazer-vos para a nossa mesa da palavra, como referência apenas, é quando Jetro, não sei se toda a gente conhece, em Êxodo 18, quando Jetro, o sogro de Moisés, visita Moisés no deserto. Aliás, ele não foi visitá-lo, ele foi-lhe entregar a mulher e os filhos, disse: para mim já chega, ele é tua e os filhos são teus, atura-os tu. Mas a verdade que é interessante é que Jetro, quando lá está, aproveita para estar ali uns dias e observa a forma como Moisés lidava com o povo. Toda a gente está familiarizada com a história? Não. Então depois leia, é muito interessante. Diz que Moisés atendia ao povo, era um bom pastor, era um bom líder. Só que ele recebia toda a gente, todos os problemas, maiores, menores. Então Moisés estava naquilo o dia inteiro, de manhã à noite. E Jetro chegou a uma conclusão: isto não é bom. O homem vai arrebentar depressa. Não tarda nada, tem a filha e os netos em casa outra vez. Então ele senta-se com Moisés e aconselha: tu não podes fazer isso, homem. Isso, o que estás a fazer é excelente, a tua obra é fantástica, mas tu vais dar cabo de ti próprio. Tu tens que partilhar, tu tens que abrir espaço para que outros sirvam contigo. Então senta o povo, arranja líderes de 100, de 50, de 10, enfim, o texto depois vai dizer isso. Então o próprio conselho de Jetro é este. Moisés tinha que aprender a abrir espaço. Não era a fazer menos, mas era a potencializar aquilo que ele fazia. Assim Moisés conseguia fazer mais e melhor e ao mesmo tempo estava a dar oportunidade e treinamento para que outros pudessem não ocupar o lugar dele, porque cada um no corpo, como já lemos, tem o seu lugar e tem que fazer a sua parte, mas ao fazer isso todo o povo estava a ser suprido e abençoado. Então a igreja tem que abrir espaço. Poderíamos lembrar de Davi, por exemplo, quando ele já era rei em Israel e quando ele organizou as famílias para o serviço no culto ao Senhor. Não sei se toda a gente mais ou menos está familiarizado, mas é muito interessante como Davi vai pôr famílias diferentes a terem funções diferentes para que de facto tudo o que era na questão de Davi é o culto, tudo ficasse a funcionar em pleno, ninguém te fosse sobrecarregado de trabalho, mas também não faltasse nada durante o tempo do culto. Isso é muito interessante. Então, a igreja tem que abrir espaço.
O que queremos reforçar na sessão desta noite é que a igreja que deseja crescer para fora, eu acredito muito nisto, precisa intencionalmente crescer dentro, ou seja, na base, nas estruturas, etc. A igreja até pode crescer a alcançar pessoas, mas se não tiver estrutura para as manter, para as receber e para as manter, é natural que depois as coisas se percam. Então nós precisamos, é a minha visão e é aquilo que nós estamos a trabalhar. Então, não estou a falar aqui de teoria, ler aqui um versículo e estamos a... Não. Estamos a falar daquilo que é prática, é bíblico e é prática. Nós estamos a viver isso. Nós há uma série de anos atrás, a ver se eu não perco nisto, mas acho que é interessante partilhar convosco. Nós muitos anos atrás, nós temos uma média de 70, 80 pessoas e nós começámos a ensinar o nosso staff que eles deveriam começar a receber, a fazer tudo o que se fazia na nossa casa, como se já fôssemos 500 ou 1000. E alguns ficaram a olhar para mim tipo, este passou-se. A gente não passa de 70, 80, mas eu expliquei. Se vocês estiverem à espera de abrir espaço, de se prepararem, de fazerem melhor, só quando tiverem os 500, isso nunca vai acontecer. Mas se nós começarmos agora sendo fiéis no pouco, mas a abrir já espaço, a preparar a nossa mentalidade para dar lugar a outros, às vezes é difícil. Alguns veteranos como eu, que já andamos há não sei quantos anos, às vezes é difícil. Mas tenho aprendido, estou muito bem resolvido nos últimos anos, estou muito bem resolvido nisso. Não tenho problema nenhum em outros pregarem no meu lugar, em outros tocarem no meu lugar, em outros fazerem no meu lugar. Aliás, só vejo vantagens nisso, só significa que eu posso ficar sossegado sem fazer nada. Não. Significa que eu posso ir percebendo qual é o caminho que Deus tem para a minha vida nesta estação da vida. Mas a maior alegria não é perceber o que é que eu posso fazer, é ver aquilo que Deus pode fazer na vida de outros. Então a igreja tem que estar a abrir espaço. Nós temos uma média de assistência de 120, 130 pessoas, mas na nossa casa nós temos cerca de 90 voluntários. Em cada domingo nós temos mais de 30 pessoas em cada domingo só para servir, para que todos os postos estejam organizados. E às 9h15 aquela gente toda está lá, pronta para servir os outros que vão vir. E sempre que é possível nós mudamos os ministérios, nós alargamos os ministérios, nós partimos os ministérios e aumentamos. Porquê? Porque estamos sempre a tentar criar espaço para que todos os dons e talentos possam estar em operação. E quem chega de fora, nós fazemos uma coisa muito interessante, pessoas que vêm de fora, novas na fé, que chegam à igreja, nós sem apressar processo, é natural, é claro que sim, cada caso é um caso, nós sempre o mais rápido possível, e entendam aqui o mais rápido possível com a salvaguarda que eu já fiz, dando processo, esperando e conhecendo pessoas, mas nós o mais rápido possível nós tentamos que as pessoas se liguem a algum ministério. Daí nós temos 130 pessoas a assistir e cerca de 90 fazem parte dos ministérios da igreja. Toda a gente faz parte de alguma equipa, o que significa que as pessoas estão a ligarem-se umas às outras. Quem entra não pode dizer não há espaço naquela equipa, não há espaço na outra equipa. Não, constantemente nós estamos a dizer do púlpito, nós precisamos de voluntários, nós precisamos de ajuda. Então há sempre gente a envolver-se. Isso tem sido uma riqueza, porque temos visto veteranos maduros a abrirem espaço para que os verdes amadureçam. Temos visto gente nova na fé a participar das atividades, a envolverem-se nos ministérios e a serem, olha, tal e qual como o exemplo que Jesus dá, a terem o jugo dos mais velhos ao pescoço e a crescerem na fé, a crescerem na linguagem, a crescerem no serviço da casa, a conhecerem onde é que se guardam as coisas na casa. Então tem sido uma riqueza muito grande perceber as pessoas a chegarem e a terem um lugar onde ficar. E o estudo desta noite tem muito que ver com isso. Abrir espaço é fazer com que toda a gente na casa perceba que toda a gente na casa tem um lugar. Se há coisa que me custa é quando alguém vai à nossa casa, se vai embora, e se tem a oportunidade de contactar com a pessoa, perceber que a pessoa não ficou satisfeita. A nossa casa não é um restaurante, mas a gente põe a mesa. E não quer que alguém vá à nossa casa, sente à mesa e saia insatisfeito. Porque se alguém tem que mudar alguma coisa, não é a pessoa, somos nós. Não tenho que dizer amém, não tenho que concordar. Estou a falar da nossa casa. E na nossa casa é assim que funciona. Se as coisas não estão bem para receber as pessoas, nós temos que mudar. Se a pessoa ficou chateada porque não tinha lugar, alguém da nossa casa mais velho vai levar na cabeça, porque alguém não se levantou para dar lugar. É assim que funciona. Se nós queremos que as pessoas fiquem, venham e fiquem, nós precisamos de abrir espaço. E nós precisamos ser os primeiros a fazer isso. Então, porque o tempo já está quase, glória a Deus, dizem vocês. Atos 6, 7. Milagre dos 10 minutos. Neste caso 8. Aliás, até devia ser menos, né? Ok. Atos 6, 7 diz, não sei se vocês vão gostar deste texto, eu amo este texto.
Diz assim, crescia a palavra de Deus. Ou seja, a palavra não cresce, não é? Cresce no sentido de está-se a expandir, está a chegar a cada vez mais pessoas. É isto que está a querer dizer. E em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Como eu quero que do meu lugar isto se possa ser dito. Muita gente. Vocês não sonham com isto? Sonham ou não? Posso fazer uma pergunta, mas não respondam. Mas não é ofensivo, ok? É só para nós refletirmos aqui, nos poucos minutos que tenho. Mas a gente está-se a preparar para isso. Nós queremos muita gente. Pergunta é, mas eu estou a preparar-me para isso? É que isto não tem que ver só com o pastor ou com a liderança, tem que ver com a igreja. Nós temos que ter uma maturidade na nossa alma e coração. De ter essa noção, Senhor, queremos que muita gente... O Senhor está no céu a dizer, tu queres o quê? Tu nem do teu lugar abdicas ao domingo. Tu chegas e marcas o teu lugar. É ou não é verdade? Nós fazemos isso. Porque nós já sabemos que aquele lugar vai ser nosso. Sem querer, nós nem sequer temos a expectativa que naquele dia a casa vai estar tão cheia que aquele lugar não vai poder ser nosso. Então há gestos, há atitudes que nós vamos tendo domingo após domingo, diariamente, que demonstram que nós queremos crescer, mas nós não estamos a ser intencionais no crescimento. Mas não é tolo a gente estar a deixar um lugar vazio. Não. É tão tolo como ler aquilo que lemos há pouco em Isaías. Alarga a tua tenda. Faz mais um quarto. Não é já, mas o texto diz, porque mais logo isto vai se encher. Nós não sabemos qual é o domingo em que Deus vai trazer um avivamento. E avivamento nesse sentido, gente que vem e convidada por vocês. Eu sei que vocês convidam gente para vir à igreja. Sim ou não? Agora o silêncio foi não sei se foi dor, se foi de pichibeque. Essa é outra. A igreja não se vai encher porque os anjos vão dar e a esvoaçar a Malveira e os arredores a convidar a gente para vir aqui à igreja. Não vai, não. As pessoas vão vir à igreja convidadas por nós. Não sabiam? As pessoas vão vir à igreja porque vão ver em nós Cristo. Vão ver em nós aquilo que eles não têm, que desejam e que precisam para a vida deles. Então as pessoas vão vir a esta casa convidadas por nós. E vai chegar aquele dia em que vocês, a gente não está à espera, porque convidou tantas vezes, a pessoa parece dizer sempre que não, arranjou uma desculpa, mas vai chegar o dia, porque nós oramos e pronto, e deixamos as mãos do Senhor, e o Senhor não larga a mão, e vai chegar o dia em que essas pessoas poderão mesmo vir. Então nós precisamos de abrir espaço. Agora, já foi, ok. Eu não sei se vocês sabem em que contexto está este texto. Tínhamos que ler o versículo que estão atrás. E isto é tão bonito. Este texto é o contexto, é a continuação, é a consequência, podíamos dizer, de um grande problema que iria começar, mas acabou logo na raiz. Na igreja primitiva. Provavelmente foi a primeira vez que houve murmuração e confusão na igreja. O verso 1 do capítulo 6 diz que houve murmuração entre mulheres lá porque algumas estavam a receber a ajuda alimentar, mas as outras não estavam. A igreja foi crescendo de tal maneira, dá-nos a entender que quem servia esta gente toda eram os apóstolos e eles não tiveram mão a medir para o crescimento. E vocês estão a ver, né? A gente olha para Atos 6 e diz, o problema, a murmuração é um problema, é ou não é? Pois é, a murmuração é um problema. Só que o maior problema para mim é porque é que a murmuração foi causada. Porque não se criaram estruturas, não se alteraram as coisas, manteve-se tudo como estava, e só em Atos 6 é que os apóstolos perceberam, a gente está a agir mal, a gente precisa de escolher mais gente que nos ajude neste serviço. Para nós não deixarmos a palavra e a oração, nós precisamos de escolher homens, cheios do Espírito Santo, etc, com reputação, que possam ir servir, fazer este ministério. E é interessante porque os apóstolos não largam este ministério porque desprezam este ministério, mas porque eles vão reconhecer em si próprios que eles têm um outro ministério ao qual precisam dar tempo, e eles reconhecem em simultâneo que há gente melhor do que eles para fazer aquele ministério. E a igreja, verso 7, fruto desta estrutura de abrir os olhos, de abrir os horizontes e de partir paredes, não literalmente, mas abrir espaço, os apóstolos abrem espaço para mais 7 homens que agora vão participar com eles no ministério, não da oração e da palavra, pelo menos ali,
mas que vão, de facto, expandir a igreja. Vão suprir uma necessidade. Começou por ser um problema, mas eles pegaram naquele problema e tornaram-no numa oportunidade. Então, olha, vou só ler os tópicos, porque a gente tem que fechar. Aquilo que começou por ser um problema em Atos 6, rapidamente foi tornado uma oportunidade para todos crescerem, envolvendo outros, não no problema, mas na solução. Então o ponto 1 que eu quero deixar-vos é este. Abrir espaço para outros acontece quando deixamos de alimentar problemas e começamos a criar oportunidades. Abrir espaço para outros acontece quando deixamos de alimentar problemas e começamos a criar oportunidades. Eu tenho que passar os apontamentos, mas só para deixar um ou outro que eu acho que é interessante. Os problemas sempre existirão na igreja, mas os problemas não têm que ser nem definitivos, nem o fim em si mesmos. Eu creio que podemos procurar sabedoria diante de Deus para tornar os problemas em oportunidades. E a igreja cresce quando a igreja não procura problemas, mas ao se defrontar com um problema, pega nele e torna-o numa oportunidade. Problemas só são crónicos para procrastinadores e cobardes crónicos. Todos os problemas têm uma solução. Todos os problemas têm uma solução. Certo? Vamos abrir espaço. 2. Abrir espaço para os outros implica em reconhecer os outros. Estava a dizer isso, não é? Quando os apóstolos escolheram os outros, eles não estão a dar para a mão aquilo que eles não querem fazer. Não. Nós temos que ver isso de outro prisma. Eles estão a reconhecer que aqueles homens são melhores do que eles naquele ministério. Obrigado pelo vosso amém. Já percebi, o vosso silêncio acabou. Já percebi, não tem mal. Ouçam, é tão divino e bíblico reconhecer o nosso valor e lugar no reino. Eu sei qual é o meu valor, eu sei qual é o meu lugar no reino. E não é uma questão de vaidade nem de orgulho. Eu preciso de saber qual é o meu valor e qual é o meu lugar no reino. Senão eu vou andar perdido e a estragar a vida aos outros. Eu sei qual é o meu valor e o meu lugar no reino. Mas também é bíblico eu reconhecer o valor e o lugar dos outros. E isso é abrir espaço. Há coisas em que eu sou muito bom e é melhor ser eu a fazer. Mas há coisas em que é melhor eu passar a outros. Porquê? Porque isto vai abrir espaço para que outros possam fazer. E não importa tanto a experiência na idade, na fé, na idade, no cartão do cidadão. Importa termos essa coisa. Se queremos ser uma igreja que cresce, nós precisamos de abrir espaço. Não, mas aquela pessoa ainda não tem a experiência e então, e quando tu começaste tinhas? Eu me lembro quando o pastor Ruben começou a tocar a bateria. Em vez de tocarmos juntos, não foi, Ruben? Lá numa como é que se chamava aquilo? Uma campanha. O Ruben já não tocava há pouco tempo e não tocava há imenso tempo. Era uma coisa assim, não era? Era tudo junto, era tudo ao mesmo tempo. Bora lá, Ruben. E foi. E já passou. Não importa. Naquele dia até o inferno tremeu. Casa da bateria. Ouçam, é verdade que abrir espaço para outros sempre será um risco, sim. Mas a única forma de nós descobrirmos tesouros. E é função da igreja, é função entre nós, termos a capacidade de nos sujar as nossas mãos para tirar o barro que há nos outros ao ponto de nós descobrirmos o ouro que há lá dentro. Eu acredito nisso. Mas é sempre um risco. Aí nós aproximamos pessoas para limpar, para ajudar. Mas depois a gente aproximou-se e correu mal. Correu mal com esse. Passa ao outro. Passa ao outro e não ao mesmo. Mas não desistas. Abre espaço, descobre tesouros. Lembrem-se, ainda estamos a falar de alcançar pessoas. Imaginem, pessoas de fora que veem uma igreja que dá oportunidade, que cria espaço para outros, eles vão se sentar confortáveis, eles vão chegar confortáveis, eles vão dizer, vai haver espaço para mim. Se a igreja está fechada e estanca em si mesma, nos mesmos grupos, as mesmas pessoas sempre do costume. Ouçam, nem crentes da velha guarda vão querer estar num lugar assim. Ninguém quer estar num lugar onde ninguém tem lugar. Vou-me calar. 3. Abrir espaço para outros é ser sensível às necessidades. Como eu disse há pouco, problemas, mas também as necessidades. É uma ferramenta muito útil, prática e eficaz para abrir espaço naturalmente. Perceber necessidades é fantástico. Há cerca de 4 meses atrás, um rapaz da Índia começou a frequentar a nossa igreja e ao fim de 2 ou 3 domingos eu fui ter com ele só falava o dialeto dele, a língua dele e um inglês indiano. O meu inglês é parecido com o do indiano, então dava certo. Então, um domingo, ainda estávamos com as 2 reuniões, não se podia ter toda a gente ainda no culto, e eu começo a falar com ele e a minha conclusão de repente ali foi,
amigo, tu não percebes nada do que a gente está a falar no culto, para não? Ele disse, não. Então o que é que tu vais fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? Então ele começou-se a rir e eu também. Ele disse, então eu oro. Pronto, ele sentia-se confortável, ele sentia a presença de Deus, mas ele não percebia nada. Então o que é que nós fizemos? Era um sonho que eu tinha há muitos anos atrás, não sei porquê, e não percebi porque é que foi há tantos anos atrás, quando não tínhamos ninguém, mas de repente nós pusemos-lo em prática. O quê? Criámos uma equipa, de repente, uma equipa de tradução ao vivo. Falámos com a malta da coisa, malta, a gente precisa aqui do microfone, precisamos de uma cena para ter fones só para esta pessoa, queremos isso para ontem. E de repente ontem apareceu os fones e tínhamos um lugar reservado só para o nosso amigo, para ele se sentar, e de repente tínhamos uma equipa com 4 pessoas que domingo após domingo elas estavam lá durante a pregação, a traduzir a pregação para ele. Então de repente uma necessidade abriu um novo ministério. Então nós precisamos estar atentos e abrir espaço, porque isso vai trazer outras pessoas. Hoje ele não está connosco, porque ele volta e meia tem que mudar por causa do trabalho. Nós percebemos, esta semana a Catarina punha isso no grupo de trabalho. Ela dizia, olha malta, a gente não vai ter o moço connosco, tão depressa provavelmente, mas a equipa está feita. Porque de repente eu acredito que Deus vai trazer outras pessoas com o mesmo tipo de necessidade e nós já temos como suprir. E tenho o sonho da gente ter, eu sei que há uma igreja ou outra, muito poucas que fazem isso, online, gostávamos de fazer online, vou dar a ideia, se vocês aqui tiverem, façam-na, porque não há nenhuma igreja a fazer online o culto com a linguagem gestual. E há muita gente nessa comunidade que tem Facebook e vê. Nós não temos quem faça, nós tínhamos algumas ligações, mas a pessoa não tem habilidade já para fazer linguagem gestual, que é uma língua, e é preciso fazê-la no momento, mas é interessante. Então nós precisamos de ver uma necessidade e abrir espaço, porque isso vai trazer não só novas pessoas que precisam de ser supridas, como também vai abrir espaço para outras pessoas servirem de alguma coisa que... Isso é muito interessante. Uma igreja que se torna rica, não importa quantos membros tem, mas ela está a abrir espaço. Então deixem-me agora assim quase a terminar. 4. Abrir espaço para outros promove a igreja local. Esta é simples, não é de entender, acho eu. Uma igreja que está sempre a abrir espaço, uma igreja que está sempre... Tem sempre mais um lugar, tem sempre mais um ministério, tem sempre mais alguma coisa. É uma igreja que se promove a si própria. Não é preciso dizer muita coisa, não é preciso ir para as redes sociais anunciar o que se faz ou deixa de fazer. Aquilo que está a acontecer por si próprio é um bilhete. As pessoas vão vir, as pessoas vão chegar, as pessoas vão se sentir confortáveis. Até nós, dentro da própria casa, que bom, olha, agora estou a pensar em nós, estão a fazer este ministério, olha que bênção, que alegria. Quando uma igreja abre espaço, ela promove-se a si própria. Quando uma igreja é o contrário, ela está-se a autodestruir. Quando eu não abro espaço, digo, não vamos fazer mais nada, não vamos ter mais trabalho, não vamos gastar mais dinheiro, não vamos fazer nada. Então nós estamos a dizer que para nós parou aqui. Isso significa que os que estão vão morrer por ali e mais ninguém vai chegar. Não. Abram espaço, tenham coragem, como nós lemos em Isaías, que é uma profecia, uma palavra profética. Ainda não temos as pessoas, ainda não está tudo a acontecer, mas pela fé, porque é Deus que diz, nós vamos fazer, nós vamos avançar. Daniel, mas ainda não há... A primeira vez que eu falei nisto, temos tradução ao vivo, alguns acharam estúpido. Quando eu disse que para nos prepararmos e seríamos como se fôssemos 500, acharam que eu estava-me a passar da boneca, por causa da falta de cabelo, certamente. Quando começaram agora a ver a casa a ficar cheia pela graça de Deus, e nós estamos tão felizes com isso, alguns agora olham para mim e dizem, ainda bem que a gente lá atrás fomos tontos e acreditámos no sonho e andávamos a servir poucos como se fossem muitos. Olha que agora já são muitos, pois são, mas agora comecem a preparar-se para o número que vai vir a seguir, que a gente não sabe o que é, mas não baixem o nível. Então a igreja que abre espaço, ela promove-se a si mesmo. Isso é uma bênção. E agora vou terminar, sim. Abrir espaço é o último ponto. Abrir espaço para outros é abrir espaço para o futuro. Eu, na próxima sessão, vou falar um bocadinho mais sobre isto. Mas uma igreja que é para todos é uma igreja que está focada mais no futuro do que no passado. É uma igreja que, de facto, está a olhar para a frente, para as gerações futuras e está a trabalhar para lá. Então, abrir espaço para outros é abrir espaço para o futuro. Não há futuro para uma igreja local que não abre espaço de forma constante, consistente e contínua. Dá muito trabalho. Nós estamos constantemente a tentar reformular coisas, dizer, não, olha, agora vamos mudar. Então, mas poxa, ainda na semana passada a gente pôs a bateria deste lado, mas agora vamos tirá-la dali, porque agora nós precisamos de... Dá trabalho, pensar constantemente na igreja que tem que estar a crescer. Lembrem-se, para crescer de fora, ela tem que estar constantemente a ser mexida por dentro. É mais fácil nós trabalharmos para manter coisas do que para o crescimento. Manter é mais fácil.
Crescer exige muito mais de quem serve, das equipas, enfim, de quem coopera, de quem supra as necessidades de forma financeira. Mas ouça, não há outra forma da igreja crescer senão ela está sempre a abrir espaço e a pensar no futuro. Não a pensar no que já temos agora, mas a pensar no que vai vir. E isso é de Deus. Se vocês olharem para a Bíblia é um livro de futuro e não de passado. A Bíblia é um livro que nos está sempre a apontar para o futuro. Ela começa em Gênesis, mas já nos está a fazer olhar para a glória que nós vamos viver um dia. Então nós não podemos estar a perder tempo com aquilo que... O que temos agora é bom, mas o que Deus vai fazer é melhor. Então nós precisamos de abrir espaço. E isso tem que começar primeiro em nós. Aqui se calhar não há gente assim. Mas há malta que não quer mudar. Há malta que quer as coisas como estão, porque para eles está bom. Há malta que prefere não ter obras, não abrir mais espaço, não esticar mais a tenda. Então depois se o pano rasgar, não rasga. Isso não rasga. Vai-se estragar se nós não desenvolvermos. Lembrem-se que Deus colocou na nossa mão um ministério, a igreja, o ministério da reconciliação. De levar Cristo a outros. E se nós não fizermos tudo para que esse ministério chegue a outros, se nós não abrirmos espaço, então significa que nós estamos a encolher o espaço. Estamos a encolher-nos no espaço. E em vez de estarmos a resolver problemas, nós estaremos a criar problemas. Em vez de estarmos a suprir necessidades, nós vamos começar a passar necessidades. E em vez de nós fluirmos nos dons e talentos, nós vamos atrofiar os dons e talentos. Então, guardem isto. Guardem o texto que nós temos no início, Isaías e depois Efésios. Se cada um tiver a fazer a sua parte, o corpo estará sempre a crescer. E pela fé, pastor, mas as coisas ainda está fraquinho agora. Entendam o que eu quero dizer, né? Ainda não está toda a gente agora, não está, mas o Senhor prometeu que vai trazer. O Senhor prometeu que a nossa descendência vai reinar, vai fazer coisas grandes. Fazia parte dos apontamentos e eu termino com isso. É um testemunho pessoal. Há muitos anos atrás eu vim pregar esta igreja, mesmo há muitos anos atrás, com este púlpito. E eu lembro de ter partilhado uma coisa que eu achei que era para a igreja. Em parte foi para a igreja, mas há poucos anos atrás eu descobri que aquilo foi para mim. Ao dizer que eu estaria comprometido com o Senhor a edificar uma igreja local, onde as minhas filhas, que na altura eram tão pequeninas, coitadinhas, mas onde elas, quando fossem adolescentes e jovens, elas tivessem prazer em estar e em servir. E isso hoje, e que o Senhor as guarde, e elas têm que tomar as decisões dela, mas isso hoje aconteceu. Elas estão lá, elas estão a servir, elas estão super empolgadas, elas estão a trazer pessoas, elas estão envolvidas nos ministérios, elas estão sempre a encorajar-nos, a orar por nós. Mas é mesmo verdade, isto não é conversa, é mesmo verdade. Então quando nós olhamos isso, eu disse, uau, que bênção. Nós precisamos, ouçam, de há uns anos para cá nós falámos com a nossa liderança, lá um dia sentámos a almoçar, porque é melhor encher a barriga para dizer estas notícias, e disse, olha malta, não foi há muito, sim, uns 4 anos, para aí, foi antes da pandemia, disse, olha, falei para todos os líderes que estavam à nossa mesa, disse, olha, líderes, vocês façam filhos na fé, façam discípulos na liderança, abram espaço para outras pessoas. Disse para alguns deles, que são um pouco mais velhos do que eu, disse, vocês não vão estar aqui até aos 60, 70 anos a fazer a mesma coisa, não vão não. Vocês têm que fazer outros, têm que pôr gente mais nova. E disse-lhes, e terminei a notícia com isto, eu e a Catarina estamos a orar para que daqui a 10 anos nós tenhamos alguém que nos suceda na igreja. A gente não quer ir para a reforma, mas acreditamos que nós daqui a uns anos nós já não vamos ter a mesma capacidade, a mesma linguagem, o mesmo poder de persuasão de levar as pessoas para a frente, como agora ainda temos um bocadinho. Daqui a alguns anos nós precisamos de alguém mais novo, com outra linguagem, com outra postura, porque o mundo está sempre a mudar. De ano para ano as coisas mudam, o estilo musical muda, a linguagem está a mudar, a comunicação está a mudar, e há coisas que alguns de nós já não conseguimos acompanhar. É um facto. E o pessoal ficou meio assim a olhar para mim, mas eu disse, mas entendam isso, é verdade. Então nós estamos a pensar no futuro e não mais no passado. Eu gosto muito daquilo que faço, mas a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Então nós precisamos estar sempre com os olhos colocados no futuro e abrir espaço para que Deus traga a novidade dEle. E não nós num esforço terrível a tentar trazer alguma novidade que entretenha. As novidades de Deus não entretêm, as novidades de Deus produzem coisas maravilhosas e brutais na vida da igreja. Então, Oliveira, seja uma igreja que abre espaço, seja uma igreja que tem prazer em vocês próprios, seja uma igreja que comunica, mas também uma igreja que ouve os outros e que olha para os outros. Mas seja uma igreja que abre espaço. Tenham problemas em dar o vosso lugar. Não tenham problemas em ver outros
a falhar, mas saberem que vocês estão por trás a tentar sustentar, a ajudar, para que outros cresçam e outros venham e cheguem a este lugar e digam, ok, eu encontrei um lugar aqui para mim também. Amém? Inclina a tua cabeça. Deus, agradecemos-te muito a tua graça, o teu favor, tens sido tão bom para nós. Ajuda-nos agora pela fé, Senhor, ao ser obedientes à tua palavra e termos coragem de abrir espaço, de alargar a tenda, de abrir mais um quarto, enfim, de obedecer àquilo que é a tua palavra, Senhor, que às vezes os nossos olhos naturais agora ainda não veem, mas tu és o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E se alguém deseja crescimento para esta casa, és tu. Se alguém ama as pessoas deste lugar, Senhor, és tu. Então ajuda-nos, Senhor, a não ser uma pedra de tropeço, a não ser embaraço para o crescimento, para que a liderança nesta casa, quando quer abrir espaço, quando quer abrir novos ministérios, quando quer mudar alguma coisa, alguma estrutura, Senhor, que haja de facto sensibilidade em cada coração. E mais do que pensarmos em nós próprios, no nosso próprio umbigo, nós precisamos ter os olhos levantados e olhar para o campo. E perceber que a ceifa está pronta, mas para que a ceifa seja colhida é preciso preparar celeiros, é preciso abrir espaços. Então, Senhor, dá inteligência espiritual aos teus líderes nesta casa, a cada irmão nesta casa, para que seja gente que de facto coopera a abrir espaço para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, queridos, obrigado.